Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Vou dar início aqui, né, a minha aula aqui, minha apresentação, né? Vou apertar aqui para começar. Então, começando aqui, né, meu nome, Eberton de Almeida Farias. A minha sequência didática tem a temática, né, relação entre os componentes físicos naturais, os conteúdos, né, no referencial aí da BNCC, descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. Seguindo o próximo referencial também, né, que eu coloquei aqui para essa aula, que é analisar as consequências e vantagens e desvantagens das práticas humanas nas dinâmicas climáticas, ilha de calor e etc, né? O ano é o sexto ano do ensino fundamental, que eu peguei essa aula aí, e o tempo estimado desse trabalho é para 2 aulas. Então, seguindo o slide, a circulação geral na temática, né? A circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima. O tempo atmosférico e clima. A página 86 do livro didático, né, ela descreve o seguinte: o tempo atmosférico de uma localidade, a cidade onde você mora, por exemplo, é o resultado momentâneo de uma combinação dos elementos básicos do clima, isso é, da temperatura, da pressão e da umidade do ar atmosférico. Se o tempo está quente, é pelo resultado das condições climáticas, ou seja, né, como está escrito aqui no livro didático, né, o tempo ele é consequente, né, do estado do clima, né? Quando uma pessoa ela diz o tempo está quente, ou seja, as condições climáticas, né, do clima do momento tendem a deixar o tempo quente, ou seja, o tempo está quente, pois o clima está com pouca umidade, né? O clima tá quente, né? Tá dando uma mediana aí de 24 graus até 32 graus, né? Que é o que tá ocorrendo aí ultimamente aqui na região de Andradina e de Três Lagoas também, né? Continuando aqui os ventos, né? Pela página 86 do livro didático, está escrito o seguinte: a atmosfera sob a ação da gravidade exerce pressão sobre qualquer objeto imerso nela ou que esteja sobre a superfície terrestre. Essa é chamada pressão atmosférica. A pressão atmosférica varia entre as diversas regiões da Terra, em decorrência do movimento de rotação do nosso planeta, da repartição dos continentes e oceanos e como resultado da distribuição desigual da energia solar pela superfície terrestre. Essas diferenças de pressão atmosférica provocam a circulação geral da atmosfera, ou seja, a movimentação do ar atmosférico. O vento são os movimentos do ar em relação à superfície terrestre e possuem grande importância geográfica. Eles são responsáveis pela distribuição do calor, da umidade na atmosfera e, portanto, influenciam o tempo atmosférico e os climas do mundo. Ou seja, né, pelo que está escrito aqui na página 86 do livro didático, o vento é nada mais do que a pressão atmosférica, né, em relação à gravidade. Ou seja, um lugar com baixa pressão e outro lugar com alta pressão vai fazer esse vento circular entre essa região. E esse vento é o que leva, né, as características, né, da atmosfera da localidade. Ou seja, um vento que vem de uma baixa pressão para alta pressão, ela vai trazer o que? Calor, umidade ou frio de repente, né? Ela vai trazer as características da região onde está alta pressão para baixa pressão, né? Continuando então, próximo slide. De acordo com a página 87, né, do livro didático, as zonas de alta e baixa pressão atmosférica. Os ventos deslocam-se de zona de alta pressão atmosférica, chamada de anticiclonais, para as de baixa pressão atmosférica, chamadas, né, zonas ciclonais. Na zona subtropical, nas latitudes próximas a 30 graus, norte ou sul, existem zonas de alta pressão atmosférica, de onde partem ventos em direção à zona equatorial, que é uma zona de baixa pressão atmosférica. Esses ventos são chamados alísios. Ventos alísios de nordeste no hemisfério norte e ventos alísios de sudeste no hemisfério sul. Eles se deslocam pelas camadas mais baixas da atmosfera. Ao chegar à zona equatorial, o ar atmosférico é aquecido pela energia solar nessa zona. Torna-se então mais leve e sobe, né? Voltando para as zonas subtropicais pelas camadas mais elevadas da atmosfera. Isso ocorre tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Esses ventos são chamados contraelísios. Como eu tinha dito, né, anteriormente, a zona de alta pressão ela converge, né, com a zona de baixa pressão, fazendo um movimento circular, né?
como está aqui na imagem aqui, onde, por exemplo, na zona de alta pressão, como ela tem alta pressão, ela fica mais leve. E todas as características dessa região onde está essa alta pressão, ela é direcionada para a zona de baixa pressão. Ou seja, todas as características climáticas, né, dessa zona aí, como calor, umidade ou frio e etc., né, elas são levadas, né, carregadas para a zona de baixa pressão. Próximo slide, né? Agora vamos falar, né, as massas de ar, o tempo e o clima. Como os ventos, as massas de ar também se deslocam de zonas de alta pressão para as de baixa pressão atmosférica. As massas de ar são grandes porções de ar atmosférico com características de temperatura e umidade aproximadamente uniformes as do lugar onde se originam. Assim, se uma massa de ar se forma em uma região quente e úmida, gradativamente, ao se deslocarem as massas de ar, perdem as características de temperatura e umidade da região de onde se formaram e vão adquirindo características da superfície por onde passam. Se não fosse assim, uma massa de ar polar que se deslocasse para uma área equatorial, por exemplo, levaria para essa área, né, suas temperaturas frias ou até mesmo neve. Ou seja, como descreve aqui na página 88 do livro didático, né, mesmo a zona de alta pressão deslocando aí suas características climáticas para a zona de baixa pressão, no decorrer do caminho, né, ainda mais se for uma longa jornada aí, essas características vão se perdendo, né? Como até está escrito aqui no livro didático, né? O vento polar, que vem dos trópicos, né? Até chegar um exemplo no Brasil, no decorrer do caminho, ela vai perdendo essas características de muito frio, né? De pouca umidade, porque é uma distância muito longa para percorrer aí, levando, né, suas características naturais aí. Próximo slide. A previsão do tempo aí, como a gente pode ver na página 89. Todos os dias os meios de comunicação, né, jornais, rádio, televisão e internet fornecem a previsão do tempo, informando como será o tempo hoje, amanhã ou no decorrer da semana. Temperaturas máximas e mínimas, se ocorrerá chuva, se o céu estará claro, parcialmente nublado ou nublado e etc. A previsão do tempo não é importante apenas para ajudar no planejamento do dia, que roupa usar, sair ou não de guarda-chuva e etc., mas também para monitorar atividades econômicas importantes como agricultura, pecuária e aviação. Saber o momento certo de plantar é importante, pois o atraso do período das chuvas após o plantio pode comprometer a germinação das sementes, causando grandes prejuízos. Ou seja, né, como está escrito aqui na página 89 do livro, né, a previsão do tempo é essencial, né, para a população saber aí o que vai acontecer no decorrer do dia ou da semana, né, se vai fazer muito calor ou se vai chover ou se o dia vai permanecer nublado, né. Ou seja, é de bastante importância aí, não só para o dia a dia da população aí, mas também para a área econômica, né, para o setor econômico, como destacou aqui no livro didático, né, que o agricultor precisa saber aí, né, do período chuvoso aí para ele estar fazendo plantio e etc, né. O próximo slide, né, que seria as intervenções humanas na dinâmica climática. Na página 90 do livro didático, o primeiro tópico é o seguinte: a ação humana e o clima. Infelizmente, o ser humano tem atuado muitas vezes de forma destrutiva na natureza. Entre os vários exemplos desse tipo de ação, destaca-se o desmatamento, que influencia diretamente o clima local, regional e global. A retirada da vegetação afeta o retorno do vapor da água para a atmosfera, facilita a ocorrência de erosão do solo e coloca espécies de animais e vegetais em risco de extinção. Ou seja, né, como aqui está escrito aqui no livro didático, a ação humana ela influencia diretamente, né, no clima, no mundo, né? Como deu de exemplo aqui, né, com o próprio desmatamento, com a retirada da vegetação, né, que influencia bastante, né, na umidade do clima, né, na absorção do calor solar, da energia solar, influencia na falta de chuvas, né? Ou seja, o ser humano aí com o desmatamento, ele influencia diretamente, né, no clima, né, do mundo, né, do planeta inteiro, né? Outro exemplo aqui que o livro didático deu são chuvas ácidas, né? A poluição atmosférica é causada por queimadas, pela queima de combustível fóssil, de veículos automotores, pela emissão de poluentes por indústrias que não utilizam filtros nas chaminés. As substâncias químicas lançadas na atmosfera reagem com a água e com outras substâncias presentes na atmosfera e formam ácido, que levados pelos ventos chegam à superfície por meio de chuvas.
As chuvas ácidas causam corrosão de vários materiais, como estruturas metálicas de pontes, redes de canalização de água, monumentos históricos, entre outros. Alteram ainda a composição química dos solos, prejudicando a agricultura, afetam florestas, rios e lagos, comprometendo a vida de peixes e de outros seres vivos nas águas contaminadas. Como a gente viu aqui na página 90, né, do livro didático, a poluição atmosférica, ela, junto, né, com as queimadas, queima, né, dos combustíveis fósseis, elas influenciam diretamente, né, na produção dessas chuvas ácidas, né, que, como está escrito aqui no livro didático, essas chuvas aí com pH muito alto podem comprometer, né, estruturas metálicas de pontes, redes de canalização, monumentos históricos e etc, né, como deu de exemplo aqui no livro, né? Ou seja, o ser humano aí sempre degradando a natureza, né? O próximo tópico aqui que está no livro é a ilhas de calor. As ilhas de calor correspondem às áreas urbanas com temperatura do ar atmosférico mais alta, que é a das áreas circundantes. A formação das ilhas de calor é explicada por um conjunto de fatores grande, capacidade de absorção da radiação solar pelas edificações e por materiais comuns nas cidades, como o asfalto, concentração de edifícios altos que interferem na circulação dos ventos, poluição atmosférica que retém a radiação do calor refletido pela superfície em meio urbano, consumo de energia elétrica e combustíveis fósseis, que provoca o aquecimento da atmosfera, escassez de áreas cobertas por vegetação, entre outros. Por exemplo, enquanto um campo cultivado apresenta poder de refletir energia solar de 20 a 25% em média, absorvendo, portanto, de 80 a 75% das radiações solares que chegam à superfície terrestre, o asfalto que cobre as vias públicas tem poder de refletor de cerca de 2%, chegando a reter 98% das radiações. Ou seja, né, de acordo aqui com a página 91, as ilhas de calor, nada pode-se dizer que são as edificações, né, as cidades aí, as grandes cidades, as grandes metrópoles, né, as grandes cidades urbanas, que retém, né, o calor da energia solar por falta de urbanização nas cidades, né. E pelo mapinha que dá para ver aqui no slide, ó, dá para ver aqui, por exemplo, São Paulo retém quase 95%, né, da energia solar aí em forma de calor no meio da cidade, né? Enquanto nas áreas arborizadas, né, em matas e florestas, essa energia aí, ó, é pouco absorvida e altamente refletida, né? No próximo slide aqui, na página 92 do livro didático, né, a gente vem falar aqui do efeito estufa, né? Dando como exemplo, algumas plantas são cultivadas em estufas, recintos envidraçados que deixam os raios solares entrar e aquecer o ar em seu interior, mas não deixa todo o calor sair. Na atmosfera terrestre ocorre algo semelhante. Alguns gases que acompanham têm capacidade de reter e devolver o calor, contribuindo para manter a superfície aquecida. Entretanto, o excesso deles provoca um aumento na temperatura, que é o aquecimento global, causando alterações climáticas. Entre as fontes naturais dos gases de efeito estufa estão a respiração dos animais e outros processos de liberação de gases que ocorrem em solos, pântanos e florestas. Ou seja, né, de acordo aqui com a página 92, o efeito estufa aí, além, né, da parcela natural que tem, né, ecologicamente, o ser humano novamente aqui, né, acelerando esse processo, né, com a poluição, com as queimadas, né, com os gases poluentes que saem das indústrias e dos carros, com os aerosóis soltados aí na atmosfera. A atmosfera aí, com tanta poluição aí, né, a atmosfera ela não tem essa capacidade inteira de reter esse calor, né? E pelo contrário, cada vez mantém mais ainda a superfície mais aquecida, né? Que esse aí é o famoso aquecimento global, né? Tão lutado aí, né? Tão debatido nas organizações aí, para ver se o ser humano conscientiza, né? Que o efeito estufa contribui aí para a degradação ambiental no mundo inteiro, né? E seguindo o meu plano de aula, para a próxima aula, né? Que seria a aula 2, seria o jogo da forca geográfico, né? E aqui, nessa aula aqui, né, após fazer uma revisão do livro didático, eu daria um exemplo aqui para os alunos já começarem a fazer para a próxima aula. E como eu daria esse exemplo aqui? Eu daria esse exemplo utilizando o próprio Paint. Deixa eu ver aqui. Abrir como Paint, zerou. Nessa mesma aula, o que eu iria fazer aqui, seguindo o meu plano de aula? Eu iria ensinar a garotada aí fazer o jogo da forca, para quem nunca fez, né? Como é o jogo da forca geográfico, a gente desenha o garotinho aqui. Tô fazendo no Paint só para ensinar a garotada, tá? Porque a garotada na sala fará esse joguinho na sulfite.
Aqui seria o nome do aluno. Eu tô com uma mão só, gente. Então vou digitar aqui, ó, Rafael Ferreira, o nome do aluno. E ele faria o jogo dele. Que maneira que o Rafael iria fazer? Deixa eu ver se eu acho um traço aqui. Voltar para a caneta. Então, aqui seria o quê? Aqui seria a dica. A dica para pergunta. Que aqui o aluno vai ter que bolar a dica para a pergunta dele. Quais principais características não, vou melhorar aqui, ó. Me dê uma característica do característica causada pelo efeito estufa. Beleza, essa é a dica para a resposta que o outro aluno vai ter que responder. E aqui seria a resposta correta, só que o Rafael Ferreira, ele vai bolar o jogo dele para entregar para outro aluno. E o outro aluno vai fazer esse mesmo jogo para sortear para outro aluno, para depois o Rafael corrigir. E aqui, ai gente, onde estava aqui início, né? Aqui, ó. Aqui é o nome do aluno que respondeu o jogo. Vou dar de exemplo aqui, ó. Tiago Silva. Então, o jogo é esse. O Rafael bolou a forca para a gente sortear na sala de aula para outro aluno jogar. Ou seja, quem jogou... Aqui é um exemplo. Quem jogou outro jogo na próxima aula seria o Tiago Silva. O Tiago Silva vai tentar bolar a resposta aqui desse jogo da forca e vai responder aqui. E esse jogo vai ser devolvido para o Rafael. O Rafael vai corrigir esse trabalho para ver se está correto, né? Esse seria o jogo da forca geográfico que eu tentei bolar aqui, que eu bolei, né? Que é um jogo bastante legal aqui que eu gostei, né? Que já vem com essa temática que a gente teve em aula. Dá para praticar bastante. Dá para fazer mais de um jogo desse, né? E a gente distribuir na sala de aula. E esse é o meu jogo da forca geográfica. Que seria... Esse jogo seria, gente... A turma inteira iria jogar, né? Nessa segunda aula aqui. E é isso aí. Zé Fini.